Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar o timão porque tem uma lesão bem conveniente de Rodrigo Garro e eu vou tentar explicar ao máximo essa história para vocês. Um diretor afastado por problemas nos bastidores, também vou falar a respeito. E o Timão está em busca da 10ª vitória, a 10ª vitória consecutiva. Isso tem a ver com o comportamento e o planejamento do time nesse começo de 25. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, o Rodrigo Garro vai desfalcar o Corinthians nesse começo de temporada e não pela questão pessoal que ele acabou se envolvendo naquele acidente lá na Argentina, no finalzinho das férias, no dia do seu aniversário, pelo qual ele está sendo investigado não, pelo qual ele foi indiciado e está respondendo a esse processo. Não tem nada a ver com isso. Mas, por que eu falo conveniente? Porque não tem nada de pejorativo nisso, tá? É uma lesão. Realmente não vou aqui duvidar da medicina. A nota do Corinthians fala em dores que o jogador já vinha sentindo no final da temporada passada, inclusive passando por algumas infiltrações. A nota diz o seguinte, que esses sintomas no joelho vêm sendo monitorados desde abril do ano passado, ou seja, muito tempo, né? Quando o atleta relatou os primeiros sinais de desconforto no local. Ao longo de 24 foram realizados exames de imagem que confirmaram a estabilidade da lesão. Aí a coisa se manteve. Só que aí agora eles resolveram tratar. O jogador está aos cuidados dos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos do clube. Em casos graves, esse tipo de lesão demanda tratamento cirúrgico, mas no caso do Garro não vai ser preciso. Então, um tratamento mais conservador, como eles chamam, para que ele possa estar a pleno e pegar a sequência de uma temporada que promete ser muito intensa, mas ali na frente, não agora. Então, se tem um momento para preservar o jogador, é esse. E se tem um momento para preservar o Garro dos holofotes, é justamente esse. Então, qual é a minha leitura? É que se une o útil ao agradável. Já tem ocorrido uma preservação do Rodrigo Garro nas postagens do próprio Corinthians, da Corinthians TV, das divulgações das fotos aí, da assessoria de imprensa, e também é uma espécie de dar uma preservada no jogador, um cuidado com a cabeça, para que ele esteja focado em resolver esse problema pessoal, esse drama ali que ele está vivendo, porque não tem como não se afetar com tudo isso. E depois, quando a poeira baixar, né, quando ele resolver essa situação, por tudo que a gente está acompanhando, acho que ele tem uma possibilidade muito forte de uma defesa considerável aí com relação a tudo que vem sendo apontado ao motociclista que acabou falecendo no acidente. Então o Garro acho que vai conseguir ter uma vida tranquila aí daqui a pouco. E nesse momento, enquanto a situação está complicada, ele já trata dessa lesão, desse desconforto, dessas dores no joelho. Isso implica em algumas outras situações. O Corinthians não começará na estreia do Campeonato Paulista, e acho que por algumas semanas, com o time titular que terminou a temporada 24, inclusive com o Breno Bidon, que já falamos aqui, está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano. Então, o Ramon Dias vai poder testar outros jogadores, entre eles, Igor Coronado. Se fala aí na negociação com o Luciano Acosta, né, que poderia ser esse jogador, um substituto para o Garro, mas calma, né, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Então, nesse momento, o substituto do Rodrigo Garro será o Igor Coronado. E, cara, eu tava revendo alguns gols bonitos que o Corinthians marcou, essas compilações de internet aí, os golaços do Corinthians em 2024. E aí tem lá belos gols, tem o Romero mesmo, o primeiro gol que ele faz contra o Guarani, um voleio, tem o Memphis Depay de bicicleta contra o Grêmio, tem vários, o Rodrigo Garro cansou de fazer golaço, mas o Coronado, eu vou dizer pra vocês assim, que ele não fez gol feio não, cara. O Coronado não fez nenhum gol feio dos gols que ele marcou. E alguns gols importantes, assim, jogos de Sul-Americana, jogos de Brasileiro. Cara, ele não fez gol feio. O Coronado joga demais, gente, demais. E ele acabou não tendo tanta sequência e às vezes entrava na reta final dos jogos, porque o Garro, cara, o Garro foi o craque, assim, né, junto do Memphis, do Yuri Alberto. O cara foi um dos caras do time e ele jogou uma enormidade. Por isso, ele acabou sendo destaque, jogando tudo. E vejam, né, quando a gente vê a questão do desconforto, quando o Corinthians estava em 3 competições, era visível que o Garro muitas vezes sentia
tanto que o Coronado acabava jogando nas Copas, né, para o Garro jogar no Brasileiro, onde o Corinthians precisava sair daquela situação difícil e tudo mais. Quando a situação normalizou e aí o Corinthians começou a jogar mais espaçado, o Garro fisicamente sobrou. Então, acho que também tem também tem esse impacto aí. E o Coronado, cara, não recebeu tantas oportunidades exatamente por conta da ascensão do Garro. Nesse momento, eu acho que vai ser importante a gente poder ver ele já contra o Bragantino na quinta-feira, dia 16. Depois tem o Velo Clube. Então, esses primeiros jogos aí, se você der uma sequência para o Coronado, a gente vai ter uma ideia aí do que a gente pode esperar também do Camisa 77 para a temporada de 2024. O Pedro Raul, mais uma vez, né, chegou a dizer que não quer ir embora, quer dar a volta por cima. E tem uma informação de bastidores que, obviamente, não é nenhuma novidade, né? O Yuri Alberto dificilmente não vai ser negociado na janela do meio do ano. É um sonho dele, os empresários estão trabalhando para isso e acho que o Pedro Raul está esperando essa brecha. Agora, ele vai precisar, primeiro, ter oportunidades e, ao ter oportunidade, tomara que o Paulista sirva para isso, até para a gente ver o que esperar do Pedro Raul, já que houve um investimento, né, no seu nome, mas ele vai ter que corresponder, né? Esse é o primeiro ponto. A gente tem outras situações para falar nesse vídeo, como, por exemplo, o afastamento de um diretor. Informação de Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Marcelo Mariano, vice-administrativo do Corinthians, será retirado da diretoria pelo presidente Augusto Melo, será afastado por conta das divergências envolvendo o contrato. Agora, o dono da VideBet, no último depoimento, disse que não teve intermediário e o Marcelo Mariano foi um dos caras que participou de tudo isso. Enfim, por tantas divergências, digamos assim, depois de um ano praticamente, né, que tudo aconteceu, o diretor agora será retirado, pelo menos é a informação do Ramirinho lá da Rádio Bandeirantes. E para fechar, quero te dizer por que eu comecei o vídeo dizendo que o Corinthians buscava a 10ª seguida. Meio óbvio, né? Terminou o ano com 9 vitórias consecutivas e, ao vencer o Bragantino, o Corinthians terá 10 vitórias, né? Com um intervalo aí da pré-temporada e da mudança de ano. Mas o que eu estou percebendo? Pelos treinamentos, pelas informações que chegam das atividades nesse começo de ano, o Corinthians não vai baixar a guarda nesse começo de ano por ser início de temporada. Claro que tem outros compromissos mais importantes ali na frente, como a própria pré-Libertadores, né, no final de fevereiro. Então daqui um mês e pouquinho aí já tem esse compromisso importante, jogos eliminatórios, passando por essa fase tem outra fase antes da fase de grupos, depois 29 de março já começa o Brasileiro. Mas o que eu quero dizer? Apesar desses desfalques que eu falei, né, do Bidon, o próprio Rodrigo Garro, o Corinthians vai começar o Paulista com tudo. A gente está vendo no Carioca aí, por exemplo, né, o Vasco colocou reservas, moleques, né, o Botafogo também nem definiu o técnico ainda, tá com calma, porque, né, o começo do estadual, muitas vezes, né, os outros clubes, por exemplo, estão lá na pré-temporada nos Estados Unidos, caso do Cruzeiro, do São Paulo. Esqueçam, o Corinthians vai começar com o pé fundo no acelerador, lá embaixo, para já arrancar bem. E mesmo com esses desfalques, o grupo que o Corinthians montou, e muita gente está assustada, né, porque não está contratando e tudo mais, o grupo está formado, gente. Tem uma ou outra questão pontual aí para resolver, mas o grupo do Corinthians está formado e terminou muito bem o ano. E a gente vai ter essa resposta. Claro que o Paulista numa exigência menor, mas assim, Bragantino é time de Série A. Terminou o ano mal, enfim, né? Mas assim, o time de Série A que tem investimento, tá contratando também. E daqui a pouco, cara, começam os clássicos aí e o Corinthians quer performar no Paulista e tem o Paulista como primeiro objetivo. Ou seja, o Corinthians vai em busca desse título e, nesse momento, ouso dizer que é o favorito. É o favorito pela maneira como terminou 24. Eu sei que o Palmeiras sempre vem bem, contratou o Paulinho, o Facundo Torres, está atrás do Andréas Pereira, o Palmeiras do Abel Ferreira é sempre muito forte, mas o Corinthians termina 24 e começa 25, na minha opinião, como favorito a ganhar o estadual. E vai começar com esse pensamento e com a postura dentro de campo desde a primeira rodada. Chega mais! Comenta aqui o que vocês estão achando disso tudo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Fala, torcedor do Corinthians! Mais uma vez, é um prazer enorme ter você aqui para acompanhar as notícias mais quentes do nosso timão. Antes de começarmos, já deixa sua inscrição no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe do que acontece no mundo do Corinthians. Fez isso? Então vamos ao que interessa, porque a temporada de 2025 já começa agitada. O Corinthians terá uma baixa importante logo no início do Campeonato Paulista. Rodrigo Garro, peça fundamental no meio de campo, ficará de fora das primeiras partidas.
O jogador vem lidando com dores no joelho, optando por um tratamento conservador para evitar agravar a situação. Além disso, a diretoria decidiu poupá-lo também por questões pessoais que têm mexido com o emocional do atleta, incluindo problemas judiciais que vieram à tona nos últimos dias. A comissão técnica aposta na recuperação total de Garro para contar com ele nas fases mais decisivas da temporada. Com Garro fora de combate, as atenções se voltam para Igor Coronado, que ganha titularidade no meio de campo. O jogador, conhecido por sua habilidade e visão de jogo, tem tudo para ser um dos destaques do início do Paulistão. A estreia será contra o Bragantino, e a expectativa é alta para ver como Coronado se sai nessa sequência de jogos. Ele já demonstrou nos treinos que está pronto para aproveitar a oportunidade e conquistar a confiança da torcida. Será que ele vai corresponder à altura? Enquanto isso, no ataque, outra disputa acirrada promete movimentar o elenco. Pedro Raul busca espaço e pretende se firmar como uma opção sólida para a posição. Já Yuri Alberto, embora seja uma referência no ataque, pode ser negociado no meio do ano, dependendo das propostas que chegarem. A diretoria está atenta ao mercado, mas mantém o foco na força do grupo para alcançar grandes objetivos em 2025. Quem será que vai se destacar e garantir seu lugar no coração da Fiel? Nos bastidores do Corinthians, uma reviravolta surpreendente tem chamado a atenção de todos. O vice-presidente Marcelo Mariano, figura de destaque na gestão do clube, será afastado temporariamente de suas funções. A decisão, motivada por divergências contratuais que teriam gerado um clima de tensão na diretoria, promete ser um dos assuntos mais comentados nos próximos dias. Embora os detalhes exatos das discordâncias não tenham sido revelados, fontes próximas indicam que o impasse envolve decisões estratégicas sobre investimentos e contratos de jogadores para 2025. A notícia chega em um momento delicado, quando o Corinthians busca consolidar sua posição de força para o início da temporada. Apesar do impacto inicial, a presidência tenta transmitir serenidade à torcida, afirmando que o planejamento segue inalterado e que a harmonia interna será restabelecida em breve. No entanto, o afastamento de Mariano levanta questionamentos sobre como a diretoria lidará com futuras negociações importantes, especialmente no que diz respeito a renovações e possíveis vendas de atletas. Esse tipo de turbulência administrativa não é novidade no futebol, mas a preocupação da Fiel é com os possíveis reflexos dentro de campo. A relação entre a diretoria e o elenco, até então considerada sólida, será posta à prova em um cenário onde cada decisão pode ser crucial para o desempenho do time. Por outro lado, há quem veja o afastamento de Mariano como uma oportunidade para corrigir rumos e trazer novas ideias à gestão. Será que isso pode acabar fortalecendo o clube? Enquanto isso, outros membros da diretoria trabalham para evitar que a situação se transforme em uma crise maior. Uma reunião de emergência foi convocada para alinhar as diretrizes e reforçar o compromisso com os objetivos traçados para o ano. O foco, segundo fontes internas, é blindar o elenco e garantir que o ambiente entre os jogadores permaneça estável e motivador. A estratégia é clara: minimizar ruídos e manter a confiança do grupo técnico e dos atletas. Com a temporada batendo a porta e o Campeonato Paulista prestes a começar, o Corinthians encara essa situação como mais um desafio a ser superado. A história do clube é repleta de momentos em que superou adversidades, e a expectativa é que, mais uma vez, a força coletiva prevaleça. Resta à torcida acompanhar de perto os desdobramentos e torcer para que a diretoria encontre o melhor caminho para seguir firme na busca por títulos. O Timão inicia o Paulistão embalado, vindo de uma reta final espetacular em 2024, com 9 vitórias consecutivas. A busca pela 10ª vitória já começa na estreia, e o Corinthians chega como um dos favoritos ao título estadual. A consistência do elenco e o comando técnico sólido são os pilares que sustentam essa expectativa. A torcida está confiante e preparada para empurrar o time desde o primeiro apito. Vai ser uma temporada de arrepiar. Se você quer acompanhar cada detalhe dessa caminhada rumo à glória, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos juntos, jogo a jogo, apoiando o Timão em mais um ano de desafios e conquistas. Até a próxima, e vai, Corinthians!